castelo forte é o nosso Deus. E nós vamos tratar então nessa noite, como eu anunciei aos irmãos, da pergunta 42, por que razão o nosso mediador recebeu o nome de Cristo? No estudo passado, nós vimos o porquê ele recebeu o nome Jesus, especialmente lá em Mateus 1:21, que diz que ele recebeu o nome Jesus para salvar o seu povo dos pecados deles, né? Mas agora ele também recebe o nome Cristo. E por que ele recebe esse nome? A palavra Cristo, meus irmãos, diferentemente da palavra Jesus, não é um nome próprio. Então, muitas vezes nós confundimos, né, estas duas expressões. Na verdade, o nome de Jesus, o nome do homem, Jesus é Jesus. Cristo é um título que foi acrescentado ao nome Jesus para representar aquilo que ele é. A palavra Christos, que vem do grego Christos, significa ungido, e é a mesma tradução da palavra Messias, conforme ela aparece no Antigo Testamento. Então, quando nós falamos Messias, ungido e Cristo, nós estamos falando da mesma coisa. Na verdade, a palavra Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias. Então, é como se nós falássemos a mesma coisa em duas línguas diferentes. Então, se nós chamarmos Jesus, por exemplo, de Jesus ou Messias, Jesus ou ungido, Jesus ou Cristo, nós estamos falando a mesma coisa. Não há nenhuma diferença do ponto de vista do seu significado, né, destas palavras. Muito embora, por nós nos considerarmos cristãos, seguidores de Cristo, então é natural, não é, que a gente utilize a palavra Cristo, mais do que, por exemplo, a palavra Messias ou a palavra ungido, que são realmente mais próprias do Antigo Testamento. Mas não há nenhum problema, nenhuma impropriedade de nós usarmos a palavra Messias, né, ou a palavra ungido, porque elas são, na verdade, traduções bem simultâneas da mesma função que a palavra Cristo representa. E a palavra Cristo, então, significa ungido. A palavra Christos, né, no grego, é a palavra ungido. Literalmente significa a palavra ungido. E eu quero, então, abrir com os irmãos um primeiro texto, antes de nós lermos a resposta, né? Eu gostaria de abrir com os irmãos o Salmo 2, versículo 2. Os irmãos vão ver aqui que a palavra que aparece no Salmo é a palavra ungido, mas que no original é a palavra Mashiach, que é exatamente a palavra Messias. E como eu disse aos irmãos, pode também ser traduzida pela palavra Cristo, que é a tradução grega, né, da palavra Messias. Então, Salmo 2, versículo 2. Vamos ler juntos? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, não é? Então, esta palavra ungido que aparece aí é a palavra Messias, que na versão grega é traduzida como Cristo, tá? Então, só para os irmãos identificarem a semelhança, né, entre estas palavras e não parecer que nós estamos falando de coisas diferentes. Então, a palavra Messias, que aparece no Antigo Testamento, ela foi, então, passada para o grego, na forma grega, não é? A palavra, então, aparece como Christos, que é a palavra que nós, em português, usamos como Cristo. Um outro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem, agora no Novo Testamento, é em Mateus 16, versículo 16. Aqui, nesse caso, Pedro utiliza também a palavra ungido, mas se referindo ao Messias. Pedro está usando uma palavra judaica, né, mas vertida, traduzida para o grego. Texto muito conhecido nosso, Mateus 16, 16. Vamos ler juntos também? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebam, irmãos, que Pedro então não diz tu és Cristo, ele diz tu és o Cristo.
esse artigo definido aí, o, faz toda a diferença no texto, porque ele abre exatamente a palavra tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele de quem o Antigo Testamento falava que viria, né? O Messias que viria para, de fato, ser aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles. Então, aqui, na palavra Cristo, nós temos o significado de unção, não é? De ungir. E os irmãos sabem o que significa unção, o que significa ungir. No Antigo Testamento, essa expressão era muito própria, exatamente nos momentos de consagração. Quando alguém era consagrado para um ofício, né? Então o sacerdote, ele ungia, por exemplo, os reis. Então o que era a unção? A unção com óleo, não é? Um óleo especial, um óleo símbolo, né? Desse derramamento do Espírito Santo. Esta pessoa então era ungida, e é exatamente isso que significa mesmo. Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Nós vamos ver agora, nesta pergunta 42, exatamente isto. Quando nós afirmamos que o mediador é Cristo, então o que é que nós estamos querendo dizer com isso? É o que a resposta 42 vai nos responder. Então, Caio pode projetar ali a resposta, por favor, Caio? Vamos ler então, irmãos, juntos a resposta? Ali apareceu agora, dá para eu ler daqui. Vamos lá? O nosso mediador foi chamado Cristo, porque foi, acima de toda a medida, ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação, como no da sua exaltação. Volta, por favor, Caio, a primeira, isso. Vejam, irmãos, então, que a resposta direta, né, a resposta categórica ali, é dizer o seguinte, que o nome de Cristo, ele era importante, o título de Cristo é importante para o nome Jesus, porque ele representa esta unção do Espírito Santo sobre ele. E nós sabemos, pela narrativa bíblica, o que aconteceu, não é? Jesus foi, de fato, batizado pelo Espírito Santo. E aquele momento do batismo pelo Espírito Santo simbolizou exatamente o que no Antigo Testamento acontecia por meio da unção com óleo que os sacerdotes faziam sobre, especialmente, os reis. Vamos ver alguns textos bíblicos a respeito disso. Por exemplo, João 3:34. À medida que eu for falando, os irmãos, por favor, vão abrindo para que a gente possa fazer a leitura juntos. João 3:34. Esse texto vai nos mostrar que Cristo recebeu a unção do Espírito Santo e foi uma unção sem limite. Embora o texto aqui nesta tradução da ARA fale no sentido negativo, né? Como eu vou explicar para os irmãos. Vamos ler? João 3:34. Vamos ler. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, o texto aqui negativamente está dizendo, Deus não mede a quantidade do seu Espírito que Ele concede àquele que é o seu ungido. Em outras palavras, o que o texto está querendo dizer é que Cristo veio ao mundo e recebeu o Espírito sem medida, ou seja, de maneira ilimitada, de maneira perfeita. E esta já é uma diferença muito significativa dos sacerdotes, dos reis e dos profetas do Antigo Testamento. Porque, sendo eles homens, naturalmente eles recebiam um certo poder e uma certa autoridade relativos, né? Eles não podiam exercer, como Cristo exerceu sobre a igreja, um poder ilimitado. Eles tinham limitações, a própria lei fazia com que eles tivessem limitações nas suas funções. Cristo, ao contrário disso, recebeu o Espírito de maneira ilimitada, ou uma unção sem limite. Ele foi ungido, portanto, definitivamente, para inclusive pôr fim
finalizar, encerrar as funções sacerdotais como aquelas do Antigo Testamento. Daí, por exemplo, os sacerdotes judeus daquela época, né, ficarem tão bravos com os seguidores de Jesus, que chamavam Jesus daquele que era o Messias, porque eles não aceitavam isso, porque, de certo modo, Jesus estava tirando a função deles, né? Eles deixariam de ser sacerdotes, porque a função sacerdotal perderia o sentido, uma vez que agora Cristo seria sacerdote para sempre, que, aliás, é o que o escritor aos Hebreus diz, né? Ele diz, Cristo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se antes os sacerdotes tinham um trabalho para fazer, com a vinda de Cristo, eles perderam o trabalho. Não haveria mais o sacerdócio humano, porque Cristo foi sacerdote definitivamente. Nós não precisamos mais de ter pessoas que intercedam por nós, né? Que venham à igreja, tragam ofertas, sacrifiquem animais ou façam qualquer tipo de penitência, de devoção em nosso favor. Nós não precisamos disso, porque Cristo fez isso definitivamente ao morrer na cruz e nos representar. Então é óbvio que os sacerdotes ficavam com raiva mesmo, porque eles não queriam perder o poder, perder essa autoridade sobre as pessoas. Cristo não veio tirar deles a autoridade e o poder, Cristo veio simplesmente fazer aquilo que era a sua missão. Ele veio designado pelo Pai para ser o sumo sacerdote, e o sacerdote perfeito, aquele sacerdote que os sacerdotes do Antigo Testamento não conseguiram ser. Então, esse texto de João 3,34 mostra que Cristo foi enviado e ele recebeu o Espírito ilimitadamente, porque Deus não concedeu a Cristo um Espírito por medida, ou seja, aquela coisa de como fazia com os sacerdotes do Antigo Testamento, apenas parte. Não, Cristo é essencialmente todo o ser de Deus, e por isso o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Cristo, portanto, tem todo o Espírito perfeitamente. Vamos ver um outro texto que também vai nos dizer isto, lá no Antigo Testamento, no Salmo 45, e os irmãos vão perceber que os salmos são muito citados porque, embora nós tenhamos textos também dos profetas, né, a respeito destes ofícios de Cristo, os salmos, como eles eram cantados, especialmente por Davi, que era um rei humano, a tendência do Catecismo Maior é mostrar que o próprio rei Davi, né, que foi ungido rei, que foi consagrado rei, ele reconhecia, na verdade, que o Messias, ou o verdadeiro descendente de Davi, viria posteriormente, né, aquele que seria o Cristo. Vamos ver o Salmo 45, verso 7. Vamos ler juntos, mais uma vez? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Repare que aqui, irmãos, o texto fala sobre Jesus, porque diz aí, por isso Deus, que é Deus Pai, o teu Deus, quer dizer, o Deus daquele que foi ungido, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, a unção dada sobre Cristo foi uma unção específica, que nenhuma outra pessoa, nenhum outro sacerdote recebeu. O Espírito Santo, portanto, habitou numa medida muito superior, porque perfeita, né? Jesus Cristo em relação aos demais sacerdotes do Antigo Testamento. Então, por isso que a primeira parte da resposta fala exatamente sobre isso. O mediador, ele é chamado Cristo, porque foi acima de toda, né, a medida, ungido com o Espírito Santo. Aí, esse acima de toda medida significa sem limites, incomparavelmente maior aqueles sacerdotes do Antigo Testamento. Veja que, então, agora, o Catecismo também fala que Cristo, ele foi separado, não é? A unção de Jesus pelo Espírito, o derramamento do Espírito sobre Cristo, teve uma função muito clara. Primeiramente, separá-lo, torná-lo
especial, diferente dos demais sacerdotes. E segundo, revesti-lo de toda autoridade e poder. Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, que logo que Jesus ele passa a função, a missão aos apóstolos, ele começa dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Por isso, podem pregar o Evangelho, vão para todas as nações, batizem as pessoas, porque a autoridade foi dada a ele. E a autoridade que foi dada a ele é esta autoridade da unção espiritual que ele recebeu. Jesus foi divinamente ungido para que pudesse ser destacado de entre os homens, separado, e também revestido com toda a autoridade, todo o poder sobre toda a terra, e ali o texto diz, não é? Sobre a igreja, ele vai exercer essas funções de profeta, sacerdote e rei. Vamos ver alguns textos também que tratam disso? Mais uma vez, o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. João, capítulo 6, verso 27. Vamos ler juntos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Repare que, novamente, Deus Pai, ele sela Jesus Cristo, que é o Filho do Homem, que é citado aqui no texto. Este selo que Jesus recebe, que o nosso Salvador recebe, significa um selo de separação. Todo selo, ele é um selo de separação. Quando a junta diaconal, por exemplo, selou, né, os nossos objetos aqui, o nosso patrimônio, os irmãos veem aí pregado, né, a plaquinha aí no nosso patrimônio, é uma maneira de dizer, olha, esta caixa, este banco, este púlpito pertencem à Igreja Presbiteriana do Vale. Então, nós selamos, né? Quando você vai no cartório, por exemplo, e alguém sela ali a sua certidão, por exemplo, autentica um documento, significa que aquele documento é um documento registrado, que tem reconhecimento público, ele pertence àquela assinatura, àquela pessoa, né, que o designou como seu autor. Então, o selo ele é muito importante. E aqui, João está dizendo que Cristo foi selado, o Filho do Homem foi selado pelo Pai, ou seja, ele foi destacado, separado, confirmado, que é a palavra que João utiliza aqui. Curiosamente, né, lá em Efésios, Paulo diz que nós também somos selados, né, com o selo do Espírito Santo, que é o nosso penhor, a nossa garantia. Então, assim como Cristo foi selado, nós também somos, porque somos separados, somos distintos. Embora estejamos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo, no sentido de o mundo nos possuir como seu dono, como nosso dono. O nosso dono, o nosso Senhor, o nosso possuidor é o Senhor Jesus Cristo, não é este mundo. Não é o mundo que jaz no maligno, muito menos o maligno. O nosso Senhor é Cristo, porque Ele foi selado e pelo seu selo nós também fomos selados como sua herança. Então, irmãos, é o que aparece ali na resposta. Cristo foi divinamente separado para esta obra redentora. Qual obra? Aquela que nós vimos no estudo passado, em Mateus 1, 21. Ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos pecados deles, né? Essa é a obra de Jesus. Jesus veio para salvar o seu povo. Isso é muito importante, irmãos, que a gente entenda, porque, infelizmente, às vezes as pessoas querem colocar sobre as costas de Jesus algo que não era da responsabilidade dele, não é? Jesus não veio, por exemplo, para exercer funções políticas. Então, é uma grande incoerência, um grande problema de nossa parte, nós associarmos, por exemplo, alguns textos bíblicos à política do nosso tempo, porque não era essa a função de Jesus, não era essa a missão de Jesus, né?
Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o objetivo de Jesus foi salvar o seu povo dos pecados deles. E, aliás, eu sou até de uma escola, de um posicionamento, que entende que o cristão ele deve se envolver na sociedade. Ele deve interferir nos processos da sociedade, né? Por exemplo, se você entende que é sua vocação você se tornar um político, por exemplo, um vereador, um deputado, né? Ou alguém do executivo, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que o crente deveria ocupar esses lugares. Ou deveria, por exemplo, ocupar os lugares dos empresários, né? Dos grandes empresários, de lideranças das instituições públicas. Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos um governador cristão, tivéssemos a maioria do parlamento cristão, os chefes de polícia, por exemplo, cristãos, certamente nós teríamos uma outra organização social, né? De cidade, de estado, de país, certamente. Então, eu defendo isso. Eu creio que o crente, individualmente, ele pode e deve, se vocacionado por Deus, entrar nessas áreas. Mas, por outro lado, é muito perigoso nós misturarmos ou associarmos a igreja como povo de Deus, como parte destas instituições. Então, enquanto indivíduo, nós podemos participar, mas enquanto corpo de Cristo ou povo de Deus, nós não devemos nos envolver nestas instituições, porque Jesus não veio para isso. Jesus não veio para ocupar cargos políticos, não veio para ocupar cargos no exército romano, ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Em outras palavras, a missão da igreja é pregar o evangelho. A igreja, enquanto igreja, é pregar o evangelho. Individualmente, nós podemos, por consciência, entrar nestes campos. Não há problema, desde que Deus chame você para isso, você seja um vocacionado, seja um crente leal, fiel a Deus, que vá dar um bom testemunho. Ótimo, seria muito bom se nós tivéssemos mesmo pessoas engajadas nesses lugares, mas não enquanto igreja. Então, a igreja do Vale, ela não se pronuncia, por exemplo, em relação a que candidato ela vai votar, porque não é o nosso papel. O conselho não pode emitir um comunicado dizendo, olha, os membros da igreja devem votar no candidato X. Não, não é o nosso papel fazer esse tipo de abordagem, porque o nosso papel é pregar o evangelho. Agora, individualmente, a sua consciência vai orientar você de acordo com aquilo que você aprende, de acordo com o posicionamento da própria igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, dos seus documentos, dos seus símbolos de fé. Obviamente, você vai ter um direcionamento que é uma consciência individual, você não pode ser constrangido a isso, a ter a sua escolha no voto ou no posicionamento quanto a, por exemplo, ocupar um destes cargos, né? Então, é muito importante que a gente diga isso, para não confundirmos as coisas. Infelizmente, acaba que as pessoas confundem os espaços, né? Às vezes, nós somos levados a imaginar que a igreja ela tem que ocupar todo lugar, né? E aí surgem algumas aberrações, algumas coisas estranhas, né, no meio evangélico, como, por exemplo, fazer um bloco para participar do carnaval, né? Infelizmente, uma das nossas igrejas aqui fez isso. Criou um bloco para que os jovens pudessem, no meio do carnaval, né, supostamente evangelizar as pessoas. Então, por mais que nós pensemos, mas é evangelizar. Sim, mas não foi assim que Jesus disse que nós devemos evangelizar, né? Nós não vamos evangelizar prostitutas levando os jovens para as casas de encontro. Nós não vamos evangelizar drogados levando as pessoas nas bocas de fumo. Não é assim que funciona, não é? Então, a lógica deveria prevalecer. Mas, infelizmente, isso ainda acontece, isso tem acontecido. E é muito importante que nós façamos essa distinção, porque Cristo veio para salvar o seu povo. Esta é a missão de Jesus. Ele não veio para fazer política, ele não veio para
ocupar cargos públicos, nada disso. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E é isso que nós temos que pregar na sociedade. Nós temos que dizer para as pessoas, olha, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados, a menos que vocês recebam Jesus como Senhor das suas vidas. Essa é a palavra que nós temos que dizer às pessoas. Cristo, então, foi ungido, nosso Salvador, nosso mediador, para que pudesse, então, meus irmãos, cumprir esta obra maravilhosa de redenção. E como diz também o texto da confissão, ele foi separado para isso e foi plenamente revestido com toda a autoridade e poder. Há duas palavras ali importantes, né? O advérbio plenamente, que significa completamente, quer dizer, não há espaço nenhum, né? Ele foi tomado pela autoridade e pelo poder. E depois também o toda, né? Toda a autoridade e todo o poder. Então, Cristo ele não negocia sua autoridade, não há espaço em Cristo em que a autoridade e o poder estejam ausentes. Cristo ele é perfeito em todas os seus atributos, em todas as suas perfeições. Então, ele é totalmente dono da autoridade, ele pode dizer a cada formiga, não é, do universo o que deve fazer, e ele tem poder para fazer isso. Porque uma coisa é você dizer, outra coisa é você executar, né? Cristo pode dizer e pode executar. Por isso as duas palavras, autoridade e poder, elas parecem, né? Na língua portuguesa elas têm uma certa similaridade, né? Mas a ideia é, a autoridade é exatamente a posição em que você é colocado. Mas como os irmãos sabem, até pela nossa própria política, né? Nem sempre quem está no cargo é revestido de um poder, né? Então, por exemplo, alguns brincam, né, quando a rainha Elizabeth, né, as pessoas diziam, a rainha é só decorativa, né? Quem manda mesmo é o parlamento, o primeiro-ministro, o parlamento, a rainha. Alguns até brincavam, a fulana é a rainha da Inglaterra, né? Ou seja, em outras palavras, não manda nada, né? Quer dizer, então ela tem a autoridade, mas não tem o poder. A ideia é essa, né? Você está num trono, você está posto num determinado lugar, mas você não pode fazer nada. Na verdade, quem faz são as demais pessoas. No caso de Cristo, não. Ele tem as duas coisas. Ele tanto está no trono, tanto está no lugar, quanto é ele somente que pode fazer o que aquele posto, que aquela função de fato digna para que ele possa realizar. Então, ele tem a autoridade, porque está no lugar certo, que foi dado por Deus, e tem o poder que emana dele mesmo para executar aquilo que ele quiser, próprio da sua autoridade. O texto que eu citei, e nós vamos ler agora, pedir aos irmãos para abrirem, Mateus 28, texto também muito conhecido nosso, que é da grande comissão, né? Mateus 28, versículos 18 a 20. Geralmente, a gente usa os versículos 19 e 20, que são os versículos que falam da evangelização, né? Mas nós nos esquecemos que a base para o ir, né, do ide, a base para o fazer discípulo é o versículo 18. É a autoridade de Jesus. Vamos ler então? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, repare que no versículo 19 nós temos aí um portanto, que é uma partícula conclusiva. Então, Jesus está dizendo, olha, exatamente porque eu tenho autoridade, é que vocês podem fazer discípulos. Se eu não tivesse autoridade, vocês não poderiam fazer discípulos. Vocês só podem fazer discípulos porque eu tenho autoridade. Então, quando você prega para alguém, você não pensa na sua autoridade argumentativa. Você não pensa no seu poder de persuasão, no seu poder de convencer a pessoa. Não. Você prega na autoridade de Jesus. Por isso que
Às vezes tem alguns irmãos simples, irmãos até sem qualquer tipo de escolaridade, né? Que falam com as pessoas e as pessoas convertem. E às vezes um pregador super especial ali, com todos os títulos de formação, prega e a pessoa não reage, né? Então, são os mistérios de Deus, né? Porque Deus usa exatamente aquele quem Ele quer usar, porque a autoridade não é do pregador, não é daquele que anuncia o Evangelho, a autoridade é de Cristo. Às vezes, uma simples palavra que alguém fala a alguém, a outra pessoa, serve como o fundamento para explodir o coração, né? E aquela pessoa vir a converter-se ao Senhor. Então, aqui nós vimos que Deus investiu Jesus Cristo, o nosso Salvador, de toda a autoridade e também da capacidade, né, ou do poder para consumar a obra que foi dada a Ele, foi determinada a Ele. Jesus, irmãos, Ele cumpriu exatamente aquilo que Deus, o Pai, o fez, o mandou para fazer, né? E Ele repete agora aos seus discípulos, dizendo: todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, cada palavra da Bíblia é tão importante, e às vezes eu confesso a vocês que me dá assim dois sentimentos, né? Às vezes dúvida, às vezes certa tristeza, às vezes alegria também, né? Mas a dúvida por quê? Porque a dúvida vem mais em relação a mim mesmo, né? Eu me pergunto sempre, quando prego, quando ensino, quando tem algum posicionamento, eu me pergunto, será que eu estou ensinando os irmãos aquilo que Cristo ordenou? Porque o que está escrito aqui é: todas as coisas que vos tenho ordenado. Hoje eu até postei uma frase, né, de um autor, os irmãos devem ter visto. Ele é um pastor batista, né? O Jason Allen, em que ele fala sobre a pregação, né? Ele fala: pastor, trate a pregação do modo mais sério possível. Na sequência, trate-a com mais seriedade ainda. Ser chamado para pastorear significa ser chamado para pregar. Deus o criou para ser assim. Ele o preparou para fazer isso. É como Ele o dotou para ministrar. Abrace o dom, alegre-se com ele, aprecie-o. Todo o ministério da igreja local começa integralmente no púlpito. É um livro muito interessante, Carta aos Meus Alunos, deste pastor Jason Allen. E eu me preocupo muito com isso, né? Por isso que eu disse a questão da dúvida, porque, de fato, vem ao meu coração: será que o que eu estou ensinando aos irmãos, como que Deus vai me cobrar isso, né? Quando eu estiver diante deles, será que eu tenho ensinado mesmo aquilo que Cristo ordenou? E às vezes eu confesso aos irmãos que me dá aquele sentimento lá de Paulo, né? Paulo disse que além daquelas coisas exteriores, pesava sobre ele a preocupação com as igrejas, né? E às vezes eu tenho esse sentimento: será que eu tenho feito isso com fidelidade a Deus, né? Porque se eu for infiel, meus irmãos, eu certamente pagarei o preço. Agora, por outro lado, eu tenho um pouco de tristeza, né? Porque eu vejo alguns colegas tratando com tanta, às vezes, leviandade ou mesmo irresponsabilidade a pregação do Evangelho. Pessoas que brincam até, né, em relação à pregação, usam a pregação, usam o púlpito para fazer chacotas, trazer coisas que poderiam ser feitas em outros lugares, né? E às vezes usam o tempo tão precioso da pregação da palavra para falar coisas que, às vezes, inúteis, né? Às vezes, que poderiam, como eu disse, ser ditas em outros lugares, né? E a alegria, porque também, ao mesmo tempo, eu vejo colegas sérios, né? Irmãos sérios, pastores sérios, que se esforçam para pregar conforme a palavra de Deus, né? Então, pensem nisso, pensem nisso. O pregador, ele deve falar tudo aquilo que Cristo ordenou. E a autoridade do pregador não é dele. Aquele pregador que acha que ele vai falar e as pessoas vão se convencer pela habilidade dele, ele certamente não está agradando a Deus. Pelo contrário, ele está trazendo sobre si mesmo juízo, né? Porque uma das coisas mais fáceis, meus irmãos, de acontecer conosco é nos ensoberbecer, né? Vaidade,
nós acharmos que é o nosso argumento, a nossa facilidade ao falar que garante o nosso sucesso, né? E Paulo disse isso quando, lá em 2 Coríntios, ele falou sobre o tal espinho na carne, né? E ele fala exatamente isso, que Deus fez com que Satanás se levantasse para colocar sobre ele o espinho na carne, que nós não sabemos bem o que é. Tem gente que fala que é malária, tem gente que fala que é cegueira, tem gente que fala que é uma condição espiritual, né? Mais provável é que fosse um problema nos olhos mesmo, ou alguns falam que era um problema de fala também, porque lá mesmo em Corinto, né, ele diz que algumas pessoas diziam que a fala dele era fraca quando ele estava falando, ele escrevia de maneira forte, mas quando falava era fraco, né? Então, e ele recebeu esse espinho na carne, curiosamente, depois das revelações que ele recebeu. Então, ele recebe as revelações e imediatamente Deus coloca sobre ele o espinho na carne. E ele diz claramente que o espinho na carne veio para limitá-lo, para que ele não se ensoberbecesse, né? Então Deus coloca freios mesmo em nós. O orgulho, a vaidade, a soberba não tem lugar na vida de um pastor, né? Na vida do pregador da palavra. Nós devemos reconhecer que estamos debaixo da autoridade de Cristo. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Não a mim, não a nós, né? Mas a Cristo. Então, quando você for pregar o Evangelho, para qualquer pessoa que seja, lembre-se disso, você pode ter coragem de pregar, porque a autoridade não está em você. Mesmo que você erre nos argumentos, mesmo que você tropece nas palavras, mesmo que você fique confuso, talvez, não se preocupe com isso. Disponha-se a pregar, é o Espírito de Cristo que vai levar a palavra, ele vai traduzir. Mesmo que você fique ali desconcertado, o Espírito traduz, porque a autoridade é de Cristo, não é sua. Então, não se importe com isso. Eu não falo tão bem quanto o irmão fulano. Não tem problema, Deus vai usar você se você se dispuser no coração a fazer aquilo que Ele ordenou, né? E é assim que Deus age mesmo, usando as coisas muitas vezes confusas desse mundo, às vezes atrapalhadas, né? Para realizar grandes obras. As pragas lá no Egito, não é? É interessante, porque Deus usa coisas assim, meio esquisitas, né? Piolho, né? Rã, uns negócios assim que ninguém imaginaria, mas é assim mesmo, Deus é assim mesmo. Ele usa coisas estranhas, coisas esquisitas para nós, porque o que Ele quer mostrar é que Ele tem poder sobre tudo, né? Ele tem poder sobre as coisas mais que nós consideramos muitas vezes inúteis, né? Ele falou por meio de um jumento, uma jumenta, né? Quer dizer, então Deus tem essas coisas, ele age extraordinariamente por meio de coisas que nós não esperamos, porque a autoridade é dele, não é nossa. Quando você vem todo preparado, isso acontece muito com o pregador, só fazendo mais esse parênteses, né? Às vezes acontece muito, às vezes a gente se esforça para preparar um sermão e estuda a semana inteira, lê comentário, lê tudo, vai. E aí você prega e você fica chateado com o sermão, porque você viu que não foi bem no sermão, né, na questão estrutural. Outra hora você, por causa das atividades da semana, com a própria igreja, às vezes surge um imprevisto, no sábado surge uma situação, você está querendo fechar o sermão, não consegue, e aí você vem, às vezes meio atropelado, e Deus fala poderosamente. Então, é claro que isso não pode ser desculpa, né? Mas Deus é assim, Ele age, Ele nos mostra que o poder não depende de nós. Mesmo que o fulano fale muito bem, o outro fale mal, não interessa, Deus vai usar aquele que Ele quer usar, né? E Ele vai cumprir o seu ministério, porque a autoridade é dele em Cristo. E exatamente por isso, irmãos, caminhando, né, para o final, Deus levanta Jesus Cristo para ser o profeta. Está ali no finalzinho, né, as funções de profeta. Vamos ver Atos 3, 21 e 22. O que é o profeta? Nós vamos falar disso na pergunta seguinte, então por isso que eu não vou me estender muito, né? Nas perguntas seguintes, o catecismo vai falar sobre profeta, sacerdote e rei. Então nós vamos tratar de cada um deles em cada estudo, né? Mas o que é o profeta? O profeta é aquele que fala em nome
de Deus, né? Resumidamente é isto. No Antigo Testamento, a fórmula profética qual era? Assim diz o Senhor, né? Todo profeta, via de regra, usava esta fórmula profética, assim diz o Senhor. Então, o profeta é aquele que abre a palavra de Deus, hoje, né? Naquela época era por revelação mesmo, sobrenatural, né? Por vários meios que Deus resolvia aparecer e falar. Mas hoje, quem é o profeta? O profeta é aquele que abre a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, né? Nós não temos mais aqueles profetas como tínhamos no Antigo Testamento, de alguém se levantar entre nós e dizer, eu tenho aqui uma palavra do Senhor, e começar a dizer alguma coisa. Nós não cremos nisto mais, porque esta função foi agora assumida integralmente por Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo. Então, ele assume a função integral de profeta. Então, quem são os profetas hoje? São aqueles que pregam a palavra. Você pode ser um profeta, se você abrir a palavra de Deus e dizer, olha, assim diz o Senhor, e você lê a palavra de Deus e explica a palavra de Deus para aquela pessoa. Vamos ver Atos 3, 21 e 22. Vamos ler juntos? Ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Interessante, né? Você vê que o próprio Moisés, que é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, né? Alguns estudiosos dizem que Moisés foi o grande profeta, o grande sacerdote, o grande rei, né? Embora essas funções não haviam ainda sido definidas, né? Dessa forma, mas ele ocupa esse papel, né? De liderança, de trazer a palavra de Deus, do grande libertador, o sacerdote, né? Que libertou o povo, também do grande rei, porque ele guiou o povo, né? Na sua liderança. Foi Moisés quem disse, o Senhor levantará dentre vocês, dentre vossos irmãos, que irmãos? Os judeus, o povo israelita, né? Deus levantará um profeta, não profetas no plural, um profeta, semelhante a mim. Quer dizer, que cumpriu semelhante a mim, que aspecto? No fato de ele ter também anunciado a palavra do Senhor, como ele fez a Faraó e como ele fez ao povo. Quando o povo estava lá, era Moisés quem dizia. As pessoas perguntavam, e aí Moisés, o que é que nós vamos fazer? Era ele que trazia a palavra do Senhor. Ele subia ao monte, orava, Deus revelava e ele trazia a palavra do Senhor. Foi ele quem trouxe a lei do Senhor. Então, Moisés era o grande representante. E como eu disse aos irmãos, os profetas de hoje são aqueles que abrem a palavra e dizem, assim diz o Senhor. Por isso eu volto a dizer, irmãos, o pregador não pode falar de si mesmo, ele não pode usar o espaço da pregação para fazer comentários, ensaios pessoais. Não, ele deve expor a palavra de Deus, ele é o profeta, não é? E se um profeta, ele diz assim, assim diz o Senhor, e fala algo que Deus não disse, antigamente ele era apedrejado, né? Hoje, infelizmente, muitos são aplaudidos. Mas na época do Antigo Testamento eles eram apedrejados, né? Se o profeta falasse alguma coisa e a coisa não se cumprisse, coitado dele, né? Isso aconteceu muitas vezes, Jeremias denunciou isso, Isaías denunciou isso, né? Então é muito sério, quando alguém vem até aqui para dizer assim diz o Senhor, é importante que ele esteja convicto mesmo do que ele vai dizer, né? Porque se os homens não cobrarem dele, certamente Deus, que é o dono da palavra, cobrará no tempo certo. Uma outra função, irmãos, é a função sacerdotal. Pode pular, por favor, a tela, Caio? A função sacerdotal, né? Acho que ele... Pode passar aí, Caio, por favor. Isso, obrigado. Então, a função sacerdotal e a função real, né? São as duas outras funções. Nós vamos ver aqui também no texto bíblico. Vamos em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 7. 5 a 7.
Vamos ver? Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, vamos seguir? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é daqueles textos que nem precisa explicação, né? É tão claro o escritor aos Hebreus dizendo, olha, Cristo, ele não se fez sacerdote por si mesmo. Ou seja, isso é uma excelente orientação para aqueles que se autodenominam pastores, né? Apóstolos, bispos, seja lá o que for. Aqui está muito claro que a função sacerdotal, ela é designada. Eu não posso chegar aqui e de repente dizer, olha, agora eu sou apóstolo. Não existe. Ou então alguém chegar e dizer, não, a partir de hoje eu sou pastor. Não. É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil há todo um rigor, né, que os irmãos conhecem, quanto a esta preparação pastoral. Porque, de fato, quem deve autenticar a função é um corpo da igreja. Por isso que tem aquele processo que os irmãos conhecem da ordenação, né? O indivíduo vem aqui, faz todas aquelas promessas, os presbíteros presentes, que são os pastores presentes, vêm, impõem as mãos, como ordenado, né, por Paulo, por causa disso aqui. Ninguém se faz sacerdote por si mesmo. Não foi Cristo quem se autodenominou, foi Deus, né? O versículo 5. Mas o glorificou aquele que lhe disse. Quem disse foi Deus. E Deus disse, tu és meu filho, tu és sacerdote. O pai que designou o filho como sacerdote. Então o pai designou como profeta, o pai designou como sacerdote, e o pai designou também como rei. Vamos ver Isaías, capítulo 9. Texto maravilhoso, né? Geralmente nós citamos na época de Natal, né? Isaías, capítulo 9, 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Vamos ler juntos, mais uma vez? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, observem que agora é Deus também quem vai designar Cristo como sendo o Rei. Venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, o reino de Davi. Davi era o representante real, né? Era aquele que imediatamente o texto estava dizendo, mas ao mesmo tempo, profeticamente apontando para este, que é o menino, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, Davi estava ali representando aquilo que Cristo faria de maneira perfeita na sua vinda. Então, meus irmãos, veja que interessante, né? Cristo, ele é ungido pelo Espírito Santo, separado para a obra da redenção, e sobre ele recai a autoridade e o poder para ser profeta, sacerdote e rei sobre a sua igreja. Os nossos irmãos do catecismo foram muito sábios ao colocarem esta expressão da sua igreja.
Porque, embora Cristo reine sobre todo o cosmos, né, sobre toda a criação, ele é Senhor sobre toda a criação, mas ele não veio para ser sacerdote daqueles que não são seu povo. Por exemplo, Cristo não intercede pelos ímpios, Cristo intercede pelo seu povo. Cristo reina sobre a sua igreja, ele não se assenta num trono físico, ele não se assenta lá na Casa Branca, né? Ele não se assenta em nenhum lugar desse mundo, ele reina sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Porque o que o catecismo quer dizer, repito, né, não é que Cristo não tenha autoridade sobre o universo, obviamente ele tem, mas essas funções ou esses ofícios são particularmente demonstrados, exercidos na igreja, no seu povo, nos eleitos. Então, sobre os eleitos, Cristo é profeta, fala as palavras de Deus, sacerdote, nos leva até Deus, intercedendo por nós, e rei, é ele quem nos governa. Então, nós temos de ouvi-lo, nós somos representados por ele como nosso advogado, e ele também é o nosso Senhor, é aquele que diz o que devemos fazer e o modo como devemos viver. E depois nós vamos ver também esta última parte, né? Que ele exerceu esses ofícios, tanto na humilhação, ou seja, quando ele era homem, a expressão humilhação ali representa a humanidade de Jesus, né? Porque ele se humilhou, conforme lá Filipenses, né? Ele se fez carne, ele se humilhou, né? Até a morte de cruz, foi obediente. Então, tanto no estado da humilhação, enquanto homem, quanto no estado da sua exaltação, logo depois que ele ressuscita, passa aquele tempo com os seus discípulos e é assunto aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, né? De onde governa soberanamente. Então, Cristo continua, inclusive, exercendo estes ofícios de profeta, sacerdote e rei. E é muito interessante a gente perceber isso, porque o título Cristo, portanto, é uma marca registrada, né, deste homem, Deus, que recebeu o nome neste mundo de Jesus. Então, só para fecharmos, para aqueles irmãos que chegaram um pouquinho depois, né, para dizer o seguinte: Jesus é o nome próprio, Cristo é o título. Então, Jesus é o nome daquele homem que nasceu do ventre de Maria. Ele não se chamava José, não se chamava Mateus, não se chamava Elias, ele se chamava Jesus. Mas ele foi um homem diferente de Elias, de Mateus, de José. Ele foi Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. Então, quando nós falarmos Jesus Cristo, lembrem-se de que nós estamos falando do nome de Jesus, o nome próprio, e ao mesmo tempo o ofício ou título de Jesus, que representa que ele foi então ungido pelo Espírito Santo, sobre ele desceu o Espírito Santo, para que ele pudesse ser separado para a obra de redenção e para que pudesse receber toda a autoridade e poder para exercer estes três ofícios, profeta, sacerdote e rei, da sua igreja, tanto na sua época enquanto homem aqui, quanto também na sua exaltação. Então, nos próximos estudos, nas próximas perguntas, nós vamos ver cada um desses ofícios. Na pergunta 43, como Cristo exerce o ofício de profeta. Na pergunta 44, como Cristo exerce o ofício de sacerdote. E na pergunta 45, como Cristo exerce o ofício de rei. Né? Então, nós temos 3 perguntas aí para tratarmos exatamente desses 3 ofícios que aparecem na pergunta 42. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Se houver alguma dúvida, algum comentário...